A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 47 e versículo de número 1, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gozém. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, a bênção de Deus estava sobre a vida de José de uma maneira tão clara, mas tão clara, que até mesmo os próprios parentes de José, 5 dos seus irmãos e o próprio pai de José, que era Jacó, estava ali diante do homem mais poderoso do mundo naquela época, que era Faraó. Só Deus é quem faz isso. Só Deus pega do monturo e assenta entre os príncipes. Só Deus abençoa uma pessoa de maneira tão extraordinária como ele fez com José. A família de José, a parentela dele, estava ali diante do homem mais poderoso do mundo por causa do sonhador, por causa de José. Tem pessoas que desacreditaram dos teus sonhos, tem pessoas que até mesmo zombaram dos teus projetos, mas eles vão ver o quanto Deus é fiel, eles vão ver o quanto Deus é poderoso, eles vão ver que Deus fala e que Deus cumpre, eles vão ver que Deus é um Deus que não mente naquilo que Deus promete. Deus havia feito uma promessa, Deus havia revelado para José o que aconteceria, Deus havia mostrado que José se tornaria autoridade. Realmente, José se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo, porque o primeiro na sua época era Faraó. O segundo foi José, porque Deus pega do monturo e assenta entre os príncipes. O Senhor, através dessa palavra, está falando com pessoas e dizendo: você não tem noção da mudança que eu vou fazer acontecer na sua vida. Pessoas da sua parentela, pessoas que hoje te cercam, vão ver a minha glória e alguns deles ainda vão vivenciar juntamente contigo as bondades de Deus para com você. José, irmãos, colocou os irmãos dele em lugar que nem eles nunca imaginariam estar. Ainda mais, irmãos, através de quem? Através de José. Porque é assim que Deus faz. Quem desacredita, quem zomba, rabaia cantoraia, quem muitas vezes persegue, vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida. Os irmãos de José agora estavam ali diante de Faraó. Faraó tinha um grande apreço por José. E ele disse: coloca o teu pai e os teus irmãos no melhor da terra. Rabaiaraia canto. Não se entristeça, José, porque tem gente que desacredita. Você diz assim: nem meu irmão acredita, nem minha irmã acredita, nem meu filho acredita na promessa de Deus na minha vida, nem meu esposo, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha esposa. E o Senhor está dizendo: eu, Deus, falei contigo. Quem tem que acreditar é você. Tome posse da palavra, José. Sabe por quê, José? Porque daqui a pouco você vai estar vivendo o melhor de Deus, e os teus parentes, aqueles que te cercam, aqueles que um dia desacreditaram, vão ver que Deus é na sua vida. Deus estava com o seu filho José em todos os momentos. Até o pai dele, Jacó, guardava tudo no seu coração. Mas a Bíblia diz que quando José contou os sonhos, nem Jacó entendeu muito. Tem momentos que nem quem a gente ama vai nos entender.
Tem momentos que nem aqueles que a gente pensa que vai nos apoiar, porque a gente pensa, né? Fulano vai me apoiar, ciclano vai me apoiar, mas muitas vezes não apoia, muitas vezes não ajuda, porque é propósito de Deus para que Ele venha glorificar o nome dEle na sua vida. É propósito de Deus para que quando Ele te coloque onde Ele vai te colocar, ninguém aponte para você e diga assim, tá ali porque eu indiquei, tá ali porque eu falei, tá ali porque eu abri a porta. Arabaia canto, Deus está dizendo na tua vida, a glória será inteiramente minha do que eu vou fazer. Ninguém imaginava, irmãos, que José estaria diante de Faraó, que José seria governador de toda aquela terra, que através da vida de José muitas vidas seriam salvas, que muitas vidas, Arabacantará, através da vida de José receberiam o livramento da morte. Muitos que hoje olham para você não acreditam nas promessas. Por quê? Porque é grande demais. O que Deus fala é grande, irmãos. O que Deus fala são coisas que até a gente mesmo que escuta ficamos assim, será mesmo, Deus? Imagine quem não ouviu. Imagine quem não viu o que você viu. Então não julgue as pessoas que hoje não conseguem te apoiar nos teus sonhos. Porque daqui a pouco eles verão a glória de Deus e você vai lembrar, tudo o que aconteceu era porque quem ia fazer era Deus. Tudo o que aconteceu na minha vida, todas as rejeições, todas as portas fechadas, as pessoas que tiveram oportunidade de me apoiar e não me apoiaram, as pessoas que tiveram oportunidade de me ajudar e não me ajudaram, as pessoas que fecharam as portas para mim que não me deram nenhum apoio. E Deus está dizendo, essas pessoas aí que não estão te ajudando é porque eu não quero. Elas vão ver a minha glória na tua vida e elas vão dizer quem fez foi Deus. José não precisava da aprovação humana. José não precisava da ajuda dos homens para ele chegar onde Deus havia designado. Entenda de uma vez por todas, quem traça os caminhos é Deus. Não fique esperando a aprovação humana. Não fique esperando as pessoas acreditarem no que Deus tem na sua vida. Acredite você. Tome posse em você. Creia você. Aqui estavam os irmãos de José diante de Faraó, aqueles mesmos que zombaram de José, aqueles mesmos que riram, que chamaram ele de tal sonhador, que antes queriam matar José, agora estava vendo que Deus estava com José. Os teus inimigos vão ter que ver que ninguém pode invalidar os projetos de Deus, que ninguém pode frustrar, ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode anular, ninguém pode revogar, ninguém pode parar. Quem Deus resolve abençoar, declare comigo, Deus resolveu me abençoar e ninguém vai invalidar isso. Deus resolveu me abençoar e ninguém vai invalidar isso, irmãos. Quando eu vejo esta honra aqui diante dos irmãos de José, quando eu vejo esta honra aqui diante do pai de José, eu consigo ver a manifestação do poder de Deus. Eu consigo ver que Deus honra os seus filhos diante daqueles que duvidaram, diante daqueles que não apoiaram, e tudo fez parte de um propósito. O próprio José vai dizer isso. Tudo que me aconteceu foi um propósito, tudo que me aconteceu era necessário. Entenda de uma vez por todas, não é porque pessoas querem lhe prejudicar, não é porque pessoas querem fechar a porta na sua vida, até quem está tentando lhe prejudicar, até quem está tentando fechar a porta, até quem está tentando destruir os projetos de Deus na sua vida. Sabe o que está acontecendo? Eles estão cooperando, porque a palavra do Senhor é clara ao nos dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. José, ele foi vendido, foi parar na terra do Egito, mas tudo fazia parte de um propósito. Declare comigo, tudo que eu estou vivendo faz parte de um propósito de Deus. Tudo que eu estou vivendo faz parte de um propósito de Deus. E não se preocupe, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta na sua vida. E muitos que desacreditaram vão ver a glória de Deus na sua história. Os irmãos de José agora estavam conversando com o homem mais poderoso do mundo na sua época. Este homem, irmãos, tinha tanto apreço por José. Você vai ver que Deus honra, irmãos, aqueles que são humilhados. José era humilhado, José era rejeitado no meio dos seus irmãos. Os irmãos odiavam José, já não falavam com José pacificamente. Sabe o que é isso? Os irmãos de José não conseguiam dirigir palavras de paz para José. Os irmãos de José odiavam, invejavam, tudo de ruim contra José os irmãos dele fizeram. E agora estava o homem mais poderoso do mundo, mostrando que José tinha um valor, mostrando Rabaia Cantoraia que por causa de José ele ia abençoar os irmãos dele. Porque Deus honra aqueles que foram humilhados. Muitas vezes, irmãos, Deus vai usar pessoas que a gente nem imagina para nos honrar.
Muitas vezes Deus vai usar pessoas que a gente nem espera para abrir portas na nossa vida. Faraó era um homem pagão, não era um homem que acreditava no nosso Deus, não. Mas foi um homem que foi usado para ser instrumento de bênção, para ser instrumento de, aleluia, livramento, para ser instrumento de honra na vida do povo de Deus. Porque foi através de Faraó que José estava ali. E José estava ali com um propósito. Propósito esse de quê? De guardar o propósito de Deus, que era o povo de Deus, conservar o povo de Deus em vida. E este mesmo Faraó aqui honrou a José diante dos irmãos dele. Porque se não fosse José, irmãos, jamais, nunca, os irmãos de José conseguiriam se apresentar diante de Faraó. Porque é assim que Deus faz, Deus vai lhe honrar. Eu não sei quem Deus vai usar, não se assuste. Não se assuste, porque Deus às vezes abre alguns caminhos que a gente não entende. Às vezes Deus usa pessoas que nem servem a Ele. Às vezes Deus usa pessoas que a gente menos espera, mas não queira entender as rotas de Deus. Não queira entender quem Deus vai usar. Mas o Senhor está dizendo para você através dessa palavra: eu vou lhe honrar. Declare comigo: meu Deus vai me honrar e eu não vou querer entender como Ele vai fazer isso. O meu Deus vai me honrar e eu não vou querer entender como Ele vai fazer isso. Os irmãos de José estavam ali diante de Faraó. E no versículo de número 5 vai nos dizer assim: então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. Olhe como ele fala, olhe a honra, irmãos. Está perante você, está nas suas mãos, José. Está perante você. Olha como Deus, ele abençoa. Olhe como Deus, irmãos, ele exalta as pessoas que foram humilhadas. A palavra do Senhor é clara ao nos dizer que Deus, ele exalta aqueles que foram humilhados. De quem se humilha debaixo da potente mão de Deus em tempo oportuno, ele exalta. Está escrito na palavra. E isso estava acontecendo com José. Sabe o que o homem mais poderoso do mundo, o Faraó, né? Naquela época, estava dizendo: tá tudo na tua mão, José. Rabaiaramandorecaia. Tá tudo na tua mão, resolve aí, José. Rabaiaraia cantoraia rasturianda. Os irmãos que chamaram ele de sonhador, os irmãos que zombaram, agora estava vendo um homem poderosíssimo dizendo: tá tudo na mão dele. É ele quem resolve, é ele quem vai dizer o que vocês devem fazer. O melhor da terra está posto diante da tua família, José, por causa de você. É você, minha irmã, é você mesmo que vai abrir portas para os teus. É você mesmo que vai abrir portas para pessoas que desacreditaram de você lá atrás. Porque quando eu olho para a história de José, irmãos, eu consigo ver um coração perdoador. Um coração que ama. Um coração que, independente de qualquer coisa, não guarda mágoa. Por isso que Deus honrou José. Não guarde mágoa de quem te feriu, não é fácil, mas Deus está falando para que eu venha te abençoar, para que eu venha te exaltar, como eu falo na minha palavra, diz Senhor dos Exércitos, porque o Senhor exalta. O Senhor exalta, não é o homem se exaltar, eu estou falando da exaltação de Deus. Mas para Deus fazer isso, você tem que liberar o perdão. Para Deus fazer isso, você tem que fazer a sua parte, perdoe, faça como José. José resolveu perdoar. José resolveu não pagar o mal com o mal. Não retribua aos teus adversários, pelo amor de Deus. A palavra do Senhor é clara ao dizer que ao Senhor pertence a vingança. Quem retribui é Ele, na Baia Cantorá. Então é Ele que vai retribuir. Deixe Deus retribuir os teus adversários. Deixe Deus retribuir os teus inimigos. Deixe Deus retribuir aqueles que têm se levantado contra você, porque Ele retribui. José entregou os irmãos dele na mão de Deus. Aí aqui estava o Faraó honrando José. Faraó dizendo: tá tudo nas tuas mãos. A parte B do versículo de número 6. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Os irmãos de José, irmão, seria chefe do gado que pertencia a Faraó. Eles estavam sendo colocados em um cargo de destaque. Eles iam ser chefes. Aqui nós vemos, irmãos, o nosso Deus mostrando que por causa de José, os irmãos dele se tornaram chefes. É assim que Deus faz, irmãos. Deus honra, e Deus está falando com pessoas aqui: eu vou honrar. Deus está falando: eu vou honrar pessoas que foram zombadas, que desacreditaram de você, que riram dos teus sonhos. Eles verão a glória de Deus na sua vida e pessoas serão abençoadas através de você.
As pessoas que riram de você vão receber a bênção através da sua vida. Pessoas que zombaram de você, pessoas que desacreditaram, pessoas que poderiam te ajudar e não te ajudaram. Entenda, tudo faz parte de um propósito. José compreendeu isso. Declare comigo, tudo que eu estou vivendo faz parte de um propósito de Deus e Deus vai me honrar. Tudo que eu estou vivendo faz parte de um propósito de Deus e Deus vai me honrar. José tinha convicção disso. Foi Deus quem honrou a ele. Os irmãos de José viram ele sendo abençoado e eles tinham convicção, isso aqui foi Deus. E assim será na sua vida. Deixe Deus lhe honrar, deixe Deus lhe abençoar. Não pague o mal com o mal, mas seja como José, faça a diferença. Ele fez a diferença. Ele ajudou aqueles que feriram a ele serviu de canal de bênção. Irmãos, José era o segundo homem mais poderoso do mundo. Se ele falasse que os irmãos dele tinham que morrer, você acha o quê? Que Faraó ia revogar isso? Não. Faraó ia dizer, conforme a tua vontade aconteça. Seja conforme o que você quer, mas José escolheu fazer a diferença. Oportunidade José até teve de exterminar os irmãos dele, mas ele não fez isso. Não haja por impulso. Não faça o mal com aquelas pessoas que te fizeram mal, mas faça o bem. Porque a colheita chega, irmãos. Nenhum dos irmãos de José se tornaram governador, só ele. Nenhum dos irmãos de José tiveram um destaque que ele teve, só ele. Por quê? Porque o coração de José era diferente. José era diferente, faça a diferença, porque Deus vai te honrar, não importa se é no meio dos seus parentes, não importa onde você esteja, se é no trabalho, se é na igreja, se é na sua família, na parentela, faça a diferença, porque todos vão ver que Deus lhe honrou, todos vão ver portas impossíveis se abrindo na sua vida, e se for preciso, irmãos, Deus usa até pessoas que você nem imagina para honrar você, assim como o Faraó foi canal de bênção na vida de José, Deus está preparando pessoas para servirem de canal de bênção na sua vida e para trazer honra para sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que vale a pena a gente ser fiel, vale a pena a gente fazer a diferença, vale a pena a gente perdoar, meu Pai, porque o Senhor abençoa. A tua palavra diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, em tempo oportuno, o Senhor exalta, e eu creio, Pai, que está chegando este tempo oportuno. Creio, meu Senhor, que está chegando o tempo, meu Pai, de exaltação, que está chegando o tempo de bênçãos dos céus para a vida daqueles que guardaram, meu Deus amado, a tua palavra, para a vida daqueles que acreditaram, mesmo quando todos zombaram, mesmo quando todos desacreditaram, eles resolveram guardar a fé. Foi isso que José fez, e assim meu irmão e minha irmã têm feito, e o Senhor vai honrar, e o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai abençoar. Oh Deus, o Senhor vai colocar eles diante de pessoas que eles nem imaginavam, meu Pai amado. O Senhor vai abrir oportunidades, portas que eles nunca imaginaram, e o Senhor pudesse abrir na vida deles, porque o Senhor honra aqueles que te honram. José fez a diferença. Nos ajuda, meu Pai, para que assim nós possamos fazer a diferença e o teu nome ser glorificado. Jesus, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Senhor, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado, meu Deus. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagre, eu creio que o Senhor é um Deus que honra aqueles que foram humilhados, Pai. Eu creio que o Senhor é Deus que abre portas e oportunidades, meu Pai, aonde é impossível humanamente falando, o Senhor faz o milagre acontecer, e tudo, meu Deus, é para a glória do teu nome. Honra, meu Pai, aqueles que têm sido fiéis a ti como José foi. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória.
Amém. O nosso Deus honra, irmãos, a nossa vida diante daqueles que desacreditaram. Talvez os da sua casa, os da sua igreja, os da sua rua, os teus amigos, a sua parentela, tem desacreditado do que Deus falou que vai fazer na sua vida. Mas Deus, Ele me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer que Ele ainda senta entre os príncipes, que Ele cumpre a boa palavra dEle na sua história e Ele faz o impossível acontecer. Foi Deus quem trouxe o cumprimento da palavra dEle na vida de José. Deus não deixou José esquecido. O Senhor diz para você: aquilo que eu plantei no seu coração, os sonhos, os projetos, eu vou fazer acontecer. Eu não vou deixar você esquecido, eu não vou deixar você esquecida, mas eu, o Senhor, vou glorificar o meu nome na tua história de maneira extraordinária. Assim como eu fiz na vida de José, se prepare, você vai ter testemunho para contar. O nome do Senhor será glorificado na sua vida e Deus vai colocar você em lugares, em oportunidades, em portas que nem você mesmo imagina, que nem você mesmo vai acreditar. Você vai ficar como quem sonha. E tem pessoas que zombaram, que desacreditaram, que serão abençoadas através da sua vida. Tem um coração perdoador, como o coração de José. Isso fez toda a diferença na vida dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.